Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Capricórnio. É uma leitura geral e é uma leitura para o mês de janeiro. Vamos ver então quais as energias que vão estar aí regendo o teu mês de janeiro. Vamos ver um direcionamento para as diversas áreas da tua vida. E aí, claro, né, tu vai usar do teu discernimento para entender aquilo que te serve e aquilo que não. E aí, esse mês, tô fazendo um pouco antes, né, as leituras pro mês de janeiro. Então eu sugiro que ao longo do mês, tu volte nesse vídeo e dê uma olhadinha, porque às vezes aquilo que sai aqui só vai ressoar mesmo quando estiver acontecendo e mais realmente lá pro mês de janeiro, tá bom? Então vamos, Capricórnio. Capricórnio. Energia do mês de janeiro para Capricórnio, tarô. Por favor, energia do mês de janeiro para Capricórnio. Olha, o baralho voando. Já virou um aqui. Energia do mês de janeiro para Capricórnio. Vamos lá. Janeiro, Capricórnio. O eremita. O eremita, ele não é só aquele que tem, que busca, que tem as respostas. Ele é aquele que busca. E o buscador, ele justamente busca porque ele não tem essas respostas, né? Muitas vezes a gente pode ver o eremita como aquele ser interiorizado e que diante de uma dificuldade, ele vai lá e busca iluminar aquele conhecimento que é intrínseco ou que está ali internalizado, que já é dele, por ele ser essa figura que tem muito conhecimento de si mesmo, conhecimento mesmo adquirido, vindo, né, construído dentro de si, através das suas experiências, das suas dificuldades, das suas coisas. Só que a gente não menciona que ele justamente tem essas respostas e ele adquire essas respostas e ele faz esse movimento de se fechar, de internalizar e de buscar, porque ele sabe que ele não tem todas as respostas. E ele sabe também que as respostas, elas devem ser buscadas dentro de si, no silêncio e muitas vezes no recuo. É preciso recuar e silenciar para que eu possa perceber e que não existe uma resposta pronta, não existe um propósito do outro que sirva para mim. Nunca. Porque cada propósito, cada resposta, cada caminho, ele é único. Então, assim, tu tá com uma dificuldade. Eu vou buscar lá num vídeo, eu vou buscar numa mensagem, eu vou buscar em alguma coisa. Alguém que possa me dizer uma resposta, me dar uma resposta. Tu vem ver uma leitura de tarô em busca dessa resposta. E tudo bem, né? Porque para isso estamos aqui. Mas entenda que aquilo que for dito ali vai te servir até certo ponto, mas que o teu caminho e que a tua real resposta, ela sempre vai vir de dentro de ti. Porque cada um de nós é único. Portanto, cada uma das nossas jornadas, trajetórias, são individuais. Não tem como, né?
Não tem como, a gente pega o exemplo, a gente pega uma história, a gente pega uma mensagem. Desculpa. Mas cada um vai adquirir sabedoria a partir das suas buscas. Porque senão era fácil, né? O outro busca, vai ali e é por isso que tem essas histórias de... A gente vê muito aí na internet, né? Essas histórias de curso de autoconhecimento. Tu pode, de alguma forma, olhar um exemplo do outro para ver quais ferramentas que ele está utilizando. Ah, é meditação. Ah, é oração. Ah, ele cuida da alimentação. Ah, ele se conecta de tal forma. Mas os livros que ele leu, as respostas que ele obteve, o entendimento que ele está ali, diz sobre o momento dele, sobre as experiências dele. As tuas respostas, vindas das tuas experiências, da tua jornada individual, ela só vai acontecer a partir do entendimento, do teu entendimento. Então aqui, o mês de janeiro vai ser um mês, até porque é um momento, né, de Capricórnio, a partir agora do dia, acho que 22 de dezembro, 20 de dezembro, não sei. E normalmente quando se aproxima, né, esses encerramentos de ciclo, né, é comum que a gente pare para fazer essa análise, e se tu não para, é legal que tu pare para fazer essa análise daquilo que tu cresceu até aqui, reconhecendo que tu cresceu sim, reconhecendo que existe ainda muito caminho na frente e de que forma é possível que a gente se encante pela busca, pela jornada, pela trajetória, e não tanto pela resposta pronta ou por aquilo que a gente quer, mas pelo processo. Não é possível, mas pelo processo de chegar até ali. Esse mês de janeiro pode ser que seja realmente um momento onde vocês vão querer estar mais sós. Se é que isso já não está acontecendo contigo e eu tô te dizendo isso e tu tá perguntando como é possível ficar ainda mais sozinho do que eu já tô. Enfim, essa não é uma leitura para o ano, né, de 2024, eu vou fazer depois. Eu ia fazer antes a anual e depois a de janeiro, mas a anual a gente pode fazer em janeiro, e pra gente ver o restante dos meses, de modo geral, a energia do ano pra ti. Essa semana vamos fazer essa. Mas que eu tô sentindo que é uma coisa meio que é maior, né, do que apenas uma... Essa interiorização, ela fala também aqui pra mim, ela também tá me falando sobre a necessidade de reconhecer o teu tamanho. Porque pode ser que Capricórnio aqui não consiga perceber a sua grandeza, não consiga perceber tudo que construiu até aqui. E aí isso podem ter várias razões, e uma delas é que o ambiente que tu vive e as pessoas ao teu redor, elas te digam ao contrário. Porque sim, o ambiente que a gente vive, ele vai dizer muito sobre nós, sobre o nosso crescimento, né? Porque te imagina num lugar, que eu acho que não é o caso, porque, né, se for esse o teu caso, tu já entendeu, mas te imagina num lugar onde só tu tem um pensamento de ir para um lado e todos os outros pensam algo completamente ao contrário daquilo que tu pensa. Tu acha que tu sozinho tu vai conseguir ir para aquele outro lado, ter sucesso, demonstrar, se o tempo inteiro todas as outras pessoas que tu convivem te dizem ao contrário? É muito difícil.
Porque nós somos indivíduos, somos sós, somos únicos e etc. Mas somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Por isso que hoje está disseminado essa coisa de influenciadores na internet, né? Porque todo mundo tem acesso à internet. O ser humano, ele é completamente influenciado. A gente aprende a falar porque a gente é influenciado, a gente aprende a caminhar porque tudo que a gente aprende é por imitação e por influência dos outros, né? De quem tá ali para nos auxiliar naquele momento e nos ensinar naquele momento. E toda a nossa vida é assim. Essa influência, ela não se finda ali na nossa infância, depois que a gente aprende a fazer as nossas coisas, ter autonomia na nossa vida. Ela nos acompanha para sempre. Assim se dá a nossa evolução e o nosso crescimento, pela influência. Então aqui, talvez seja isso que o tarô está te convidando, para que tu faça essa análise. Porque muitas vezes é mais produtivo, muitas vezes é muito mais, nos oferece muito mais crescimento andar só, do que andar com pessoas que estão ali só fazendo peso e não estão só fazendo peso. O peso que elas estão fazendo está nos puxando para trás, não está nos permitindo avançar. É culpa delas? Não, não é culpa de ninguém. É nossa responsabilidade saber aquilo que nos serve e aquilo que não nos serve mais. Então não é culpa de ninguém, não é sobre culpa, né? É sobre avaliar. É sobre conseguir fazer uma boa avaliação. Antes só do que mal acompanhado, né? Porque às vezes aquilo que tu quer, aquela grandiosidade, tá só aparecendo carta de ouros aqui, né? De crescimento, tá aparecendo cartas de abundância, como aquela imperatriz, um 9 de ouros, agora esse pajem de ouros, que assim, é como se precisasse de que tu estivesses inteiro, confiante, buscando os teus valores, para que tu consiga ver, perceber, realizar alguma coisa que tu quer. Então, se tu não tá nessa energia de eremita, no mês de janeiro, eles estão pedindo que tu estejas. Eu sinto que essa é a energia que tu vais estar, conseguindo entrar nessa energia aqui de interiorização, para compreender tudo isso que eu te falei até agora. E aí, de repente, alguns só vão entender realmente em janeiro, quando tu começar a sentir essa vontade de ficar sozinho e esse entendimento de que realmente nesse momento, esse pedaço do percurso, eu preciso caminhar sozinho. Que mais para Capricórnio, pro mês de janeiro? 7 de paus. Lembra que eu te falei? Muitas vozes, muitas ideias, muitas opiniões, muitas pessoas falando ao contrário. Às vezes nem são muitas, às vezes basta uma pessoa. Não precisam muitas, né? Não tem aquele ditado que é uma ovelha que dispersa o rebanho? É uma ovelha bota o rebanho a perder. Minha mãe tinha um ditado assim, que era, bastava uma ovelha para botar um rebanho a perder, digamos assim. Uma vai pro lado contrário, todas vão atrás, o rebanho inteiro. Mais ou menos isso, né? Tá me vindo várias coisas aqui com relação a isso. Então não precisa muitas pessoas ali com energia contrária. Não precisam muitas pessoas para te desestabilizar. Não precisam muitas pessoas para te dizer o que fazer. Basta que uma faça isso, é o suficiente para que tu não consiga te manter estável. Então, por isso aqui, essa necessidade de solitude, de interiorização, de silêncio e de busca por si mesmo. Eu sinto que aqui tu precisa buscar a ti mesmo. Renascimento, né? Olha o que apareceu. Pã. Tava lendo sobre ele agora, antes de começar a leitura de vocês. Aquele nosso lado sombra, ao qual a gente só consegue se deparar com humildade, honestidade e silêncio.
Então tem coisas que realmente a gente só vai conseguir superar quando a gente fizer esse movimento, esse exercício. De principalmente mudar a nossa visão, os nossos hábitos, as nossas companhias e o nosso ambiente. Porque aqui existe o quê? Aqui existe uma confusão. Aqui existe muitas ideias externas, mas que nenhuma delas é de fato. Então, é muito melhor às vezes a tua chama pequena, a tua lamparina, e é tua, e tem a tua força, porque dali tu sabe como sustentar aquele fogo e crescer para que ele ilumine o teu caminho. É um foguinho, mas é o fogo que vai te iluminar longe, porque é o teu. Foi tu que acendeu, tu sabe como é. Do que uma chama grande, vários, alta, enorme, uma fogueira, mas que tu não consegue, não sabe como sustentar, porque afinal de contas aquela ideia não tinha a ver contigo. Não sei por que isso, mas é para quem servir. Vamos ver como é que vai estar a vida financeira de Capricórnio. Financeiro para Capricórnio. Então isso que a gente viu aqui foi energia geral, tá? Vida material, financeira para Capricórnio, janeiro. 9 de espadas, tá muito preocupado com dinheiro. Tem uma preocupação. Muito pensamento, muita preocupação, talvez muitas ideias, mas não tá conseguindo se encontrar. Mais uma. Cinco de ouros. Tu tá com muito medo da pobreza aqui, né? Tu tá com muito medo da escassez. Tu tá com muito medo de fazer esse movimento de interiorização, de busca, de mudança, de estar só. Eu sinto que talvez tu estejas com vontade de deixar um ambiente, tenha passado pela tua cabeça de deixar uma relação, de deixar uma situação, mas existe aqui um medo muito grande da pobreza, né? Existe um medo aqui da escassez. E se eu for e não der conta? E se eu for e o dinheiro não for suficiente? E se eu for e não conseguir? Mas aqui a gente tem um novo caminho. Vamos ver o que mais. Porque, sinceramente... O que mais? Vida financeira para Capricórnio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 2 de paus. A rainha de ouros. Pelo amor de Deus. Aqui a gente tem uma rainha de ouros, que é uma pessoa com infinitas possibilidades, é uma pessoa com inteligência, é uma pessoa, uma empreendedora, empreendedor que eu tô falando pessoa, para combinar com pessoa, não que seja uma mulher, mas empreendedora, uma pessoa que chega a pensar assim, por que tudo que eu pego para fazer, eu penso em ganhar dinheiro com isso? Por que eu simplesmente não posso fazer uma coisa por fazer? Porque tu não é assim, Capricórnio. Porque tu é uma pessoa que tudo que tu vê, tudo que tu pega, tudo que tu toca, tu transforma aquilo em algo de valor. Então, isso não é errado. Isso é uma alta qualidade tua. Desde uma vez que tu saiba usar isso a teu favor. E a favor das outras pessoas. Para ensinar os outros a fazer isso. Ensinar as pessoas a ver valor naquilo que elas fazem. A entender que aquilo que elas fazem pode ser comercializado. Pode se tornar uma renda. Aquelas mães que têm filho pequeno e que passam dificuldade com seus filhos porque precisam trabalhar, eu passei por isso. E que vem alguém e te diz, olha, isso aqui que tu faz pode se transformar na tua renda.
Aquelas pessoas que se veem numa situação de dificuldade no relacionamento, que não suportam mais, mas que não... É verdade, a gente não pode mentir que não é assim. Ah, isso não existe, tá errado, a mulher é empoderada. A mulher é empoderada sim. Só que quantas de nós empoderadas vive hoje precisando da ajuda financeira do marido, da pessoa que tá ali do lado? E muitas vezes tu tá de saco cheio daquilo ali. E tu não sabe o que fazer. Porque o teu emocional tá abalado, porque tu tá muito preocupado, porque tu não sabe se tu sair dali tu vai ter onde morar, tu vai ter o que comer, tu vai ter como fazer, se o que tu vai ganhar vai ser suficiente. E isso tá fazendo com que uma pessoa gigante como essa rainha de ouros, que sabe muito, que tem muita capacidade, que tem muito potencial, que tem muito conhecimento, que tem muito entendimento, que tem visão, fique parada, porque tá com medo, porque talvez não tenha apoio, porque talvez não tenha uma mão amiga que diga vai lá e faz, porque tu é capaz. Porque às vezes a gente não precisa de alguém que pegue a tua mão e te diga vai lá e faz porque tu é capaz, porque tu sabe que tu é capaz, porque Capricórnio sabe. Pelo menos, eu acho que os capricornianos que eu me conecto aqui não são tão jovens assim. São pessoas que têm, talvez, de 30 para mais, assim. E essa idade é uma idade que tu já conhece porque já passaste por muita coisa, né? Capricórnio, na tua vida financeira, no mês de janeiro, se tu tá passando por uma dificuldade, seja ela qual for, não sei por que eu te falei tudo isso, talvez esse seja alguma das coisas que tu tá passando, talvez não seja, mas se tu tá passando por uma dificuldade financeira, por um medo de não ter, ou sei lá, entenda que assim, o mês de janeiro vai ser mais um mês, porque aqui tu tá parado, olhando as coisas acontecerem, olhando aquela ideia ali, ai, podia fazer aquilo ali, e daqui a pouco tu vê o outro lá que tá fazendo, e tu simplesmente, nossa, olha só que legal, se eu tivesse feito, estaria naquela situação, mas não tá, porque tá com medo, porque tá parado, porque não tá conseguindo. Então às vezes a gente não precisa de alguém que vem e diga, pega da tua mão e diz assim, ó, Capricórnio, tu é capaz. É mais do que isso, porque alguém dizer que tu é capaz não vai fazer tu levantar e ir lá e fazer. O que vai fazer tu levantar e ir lá e fazer é tu reconhecer a tua força. E como é que a gente faz isso? Se ouvindo. Fazendo aquilo que tu sabe. Rezando, pedindo a Deus. Meditando. Ouvindo a voz do teu coração e entendendo, esperando que a vida te mostre, te dê o direcionamento. O que o teu coração tá te dizendo agora? Por que tu não consegue te mexer e ir lá e fazer? Porque existem muitas vozes, muitas pessoas, um conflito enorme aqui, que não te deixa sair dessa cadeira, levantar e ir lá e fazer. Olha só, de novo, ó, o que virou 9 de ouros. Como é que Capricórnio resolve essa questão aqui da vida material? Como é que Capricórnio pode resolver? O que Capricórnio pode fazer com relação à vida material? O que Capricórnio pode fazer com relação à vida material? Rainha de Copas. O que Capricórnio pode fazer com relação à vida material? Como sair desse medo? Como sair desse medo? A força. A força, ela vem te dizer que não é externo. Não importa o externo. Pode ser que exista aqui alguém que realmente te emana energias negativas, alguém que tenha te feito alguma coisa, alguém que pense negativo, alguém que pense em te fazer, pode.
Mas isso só vai te atingir se o teu interior permitir. Porque quando tu tem aqui essa força, esse domínio, essa determinação, não tem macumba que te atinja. Porque a fé, a força, a determinação, o dominar os instintos, o saber aonde quer ir, pode ser que de alguma forma tu até tenha que mudar a rota em algum momento. Mudar o teu jeito de pensar, fazer um pouquinho diferente, mas não vai te atingir. Porque a força que tu tem, potencializada pelo conhecimento teu sobre a tua força, não tem nada externo que possa te abalar. Ou tu acha mesmo que tem outro ser humano que pode ser mais forte que tu e que vai te abalar? Por quê? Por que que tem outro ser humano que pode fazer alguma coisa contra ti? Tu também não é um ser humano? Ah, esse ser humano, ele vai lá e paga e faz uma coisa pra mim. Mas e tu não tem que te proteja? Tens. Então, quem te protege. Mas, com relação aos teus pensamentos, aos teus hábitos, é só tu que pode fazer, deixar, determinar ou não. Então aqui é sobre a tua força, é sobre o teu domínio sobre os teus instintos, é sobre o teu domínio sobre os teus pensamentos, sobre o teu medo. Quem sabe que pode contar consigo, não se deixa dominar pelo medo, pelo fracasso, pelo medo do não sei o quê. Por acreditar que eu deveria ser diferente quando eu penso que eu pego uma farinha, faço um pão e vendo. Tudo que eu pego eu tenho que transformar em dinheiro. Sim, tu é uma rainha de ouros. E se tu não tá fazendo isso, tu deveria. Se tu não tá pensando dessa forma, é isso que precisa ser feito. Tá? Arcanos maiores e arcanos maiores. Tá vendo aqui? Caiu o carro, tá? Pra te dizer que é o seguinte: a força bem direcionada te leva a qualquer lugar. A força sendo bem dominada, bem direcionada, tu consegue o que tu quiser. Porque a gente tem a força e o carro. Tudo que tu precisa aqui é entender a força que tu tem. Por isso que caiu o eremita. Porque o que tá te faltando aqui é tu entender a tua capacidade. Aquele que conhece o caminho não teme. Aquele que sabe, não foi um exemplo tosco que eu dei agora, pega uma farinha, faz um pão e vende e faz dinheiro? Esse é um exemplo tosco, ridículo. Ou não. Não é tão ridículo assim, é ridículo pela proporção do que eu quero te dizer. Mas é simples, então é compreensível. Aquele que sabe, que conhece esse caminho, tem medo de quê? Qualquer lugar que tu vá, qualquer situação que tu estejas, tu pega qualquer coisa e transforma no que tu precisa. A única coisa que tu precisa é reconhecer esse valor. Janeiro é um mês para tu reconhecer o teu valor. Janeiro é um mês que tu, pra sair do que tu quer, pra chegar onde tu quer, tu precisa agir como se tu já estivesse nesse lugar. Tu precisa agir como a pessoa grandiosa que tu é. E não porque hoje tu tá aqui vibrando nesse medo. E isso aqui tá tirando até a tua saúde. Vamos finalizar. Capricórnio. 6 de ouros, 4 de paus.
Tu tem muito a ganhar, tu tem muito a conquistar, tu tem muito a fazer. Tudo vai depender aqui. Tudo vai depender de tu reconhecer essa força. E eu vou finalizar porque eu sei que vai começar a se repetir, porque a mensagem já foi passada, tá? Porque aqui eu vejo o quê? Abundância. Tu comemorando uma vitória. Tu chegando, eu não gosto de chegando a algum lugar, mas triunfando sobre alguma coisa, uma dificuldade. Mas qualquer dificuldade ela só será vencida quando tu compreender a tua força. A partir do momento que tu tiver plena consciência da força, do poder e do domínio que tu tem sobre ti mesmo, tu vence qualquer coisa, amoroso, financeiro, qualquer coisa. Tá bom? Será que a gente deveria ver mais alguma coisa? Eu sinto que a mensagem já foi passada. A Imperatriz. Tá aqui toda a abundância e o poder sendo emanado. Tu precisa reconhecer e encontrar esse poder aqui da natureza dentro de ti. A natureza, o todo, que eu quero dizer. A abundância e a força. E o poder de se refazer. Certo? É o que eu vejo pra vocês. Fiquem com Deus.